Bem-vindos, bem-vindas. Vocês já estão de recebê-lo, o embaixador Celso Laffer, ele que é advogado, jurista, professor, integrante da Academia Brasileira de Letras, ex-ministro das Relações Exteriores e um dos fundadores do Centro Brasileiro. Opa, conversar comigo. É sempre um prazer conversar com você, Lívia. Muito obrigada. Embaixador, vamos começar com o seguinte. O senhor enviou há 2 semanas uma carta ao chanceler Mauro Vieira questionando o apoio do Brasil à iniciativa da África do Sul de imputar o crime de genocídio a Israel perante a Corte Internacional de Justiça. Para aqueles que não leram essa carta, o que traz o conteúdo dela e por que o senhor decidiu escrevê-la? Obrigado, Leila, obrigado pela pergunta. Eu acho que vou começar lembrando uma famosa observação do Ortega y Gasset, que dizia que eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, eu começo pelas circunstâncias do meu eu. Eu sou um ex-ministro das Relações Exteriores que, em 2 ocasiões, desempenhou esta função. Eu sou um professor de Direito Internacional e de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Eu tenho sido, no correr da minha vida, um observador participante da pauta internacional do Brasil e tenho escrito muito sobre esses assuntos no correr de décadas. De maneira que esta carta não é uma carta que surgiu do nada, que é parte da minha identidade. Então, para usar uma expressão que está na moda, que eu não gosto, esse é o meu lugar de fala. Agora, a isso cabe acrescentar, porque, de uma forma ou de outra, isso foi discutido, eu não sou um representante da comunidade judaica, mas eu sou representativo da comunidade judaica brasileira, entre tantas outras personalidades que são representativas. Você entrevistou, quando ele esteve no Brasil, o rabino Adin Steinsaltz, que é um homem muito interessante e um pensador de alto nível. E ele enfrenta esse problema sempre complicado sobre o que é ser judeu. Ele diz, olha, não é religião, porque uns são religiosos, outros não são, uns são religiosos ortodoxos, outros não são. Não é uma nacionalidade, porque são muitas. Não é uma língua, porque são muitas. Não é uma etnia, porque são variadas. E vai assim, para dizer que, afinal, ele se vale de um conceito que é a noção de família, não? E de uma sensibilidade compartilhada de pertencimento. Então, há os que são dedicados à família em tempo integral e os que não estão dedicados à família em tempo integral. Bom, é claro que, ao escrever essa carta, ela também respondeu a uma sensibilidade nesta questão levantada pela África do Sul de imputar a Israel a prática do genocídio. A origem da Convenção do Genocídio é o Holocausto. E, naturalmente, ver Israel associado dessa maneira a uma imputação de holocausto, que é a noção de genocídio tecnicamente representa, me pareceu completamente inadequada. E a minha carta é uma discussão de natureza jurídica sobre o porquê isto, no meu entender, não tinha sentido. Então, o que diz a minha carta, basicamente? Que um tratado internacional, como a Convenção do Genocídio, deve ser interpretada de boa-fé, de acordo com os seus termos e os seus conceitos. Que, na noção de genocídio, existe a tipificação de uma conduta baseada na ideia de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, religioso, etc., etc. E tal. E que não me parecia válido configurar uma acusação desse tipo para a conduta de Israel
no jogo do conflito no Oriente Médio. Eu dizia também na carta, eu sou o primeiro a reconhecer que existem graves problemas de direito humanitário, que existe uma situação humanitária, mas não é suscitando a Convenção de Genocídio que nós poderemos tratar disto adequadamente. Porque, no caso, seja os respeito ao direito humanitário ou a situação humanitária, as questões jurídicas são de outra natureza e não passam por essa ideia do dolo intencional, da mens rea. E aí, vamos dizer assim, na minha lembrança, você sabe que eu fui aluno da Hannah Arendt, e uma das coisas que a Hannah Arendt dizia que o processo de pensar se caracteriza pela capacidade de diferenciar e não de associar. E que aqui estava sendo feita uma associação que era uma instrumentalização indevida do direito internacional. O Bobbio, que é outra referência importante para mim, sempre se valeu da noção de dicotomias, de diferenças, para entender a complexidade das coisas. Ora, a complexidade das coisas não são atendidas por essa instrumentalização do direito internacional. E depois eu complementava essa reflexão dizendo o seguinte: eu, como ministro das Relações Exteriores, sempre me preocupei com a política jurídica exterior do Brasil, ou seja, como o Brasil trata o direito internacional e se posiciona diante do direito internacional. Por que eu acho isso importante? Porque se existe consistência e existe coerência, eu acrescento credibilidade, acrescento soft power à posição internacional do Brasil. E uma invocação inconsistente e instrumentalizada do direito internacional fere a credibilidade da política exterior do Brasil. E era um ponto fundamental que eu procurei transmitir com rigor jurídico e a melhor precisão possível no plano daquilo que continha a minha carta. Agora, há também desdobramentos políticos dessa situação que nós podemos também comentar, se você quiser que eu leve isso mais adiante e não fique falando o tempo todo em vez de ouvir a sua voz e os seus bons comentários. Embaixador, segundo reportagem do jornalista Jamil Chad, no UOL, a decisão do Brasil de apoiar a denúncia sul-africana teria como objetivo a tentativa de um cessar-fogo, ou seja, as medidas cautelares emitidas pela Corte Internacional de Justiça exigindo uma interrupção dos ataques israelenses na faixa de Gaza. Se efetivamente essa foi a estratégia, quão válida e efetiva ela é? Bom, você sabe que está ao alcance da Corte uma decisão sobre medidas cautelares, que é o termo que nós usamos de acordo com o Código Processual. A medida cautelar é uma decisão, ela não é uma sentença. Portanto, ela não entra no mérito da questão. Ela procura, dependendo da medida cautelar enunciada, preservar situações que permitam mais adiante avaliar a sentença no mérito. É preciso ver quais serão as medidas cautelares que a Corte vai emitir. Eu acho que ela vai. E as notícias que a gente tem é de que é provável que até sexta-feira elas venham a ser tomadas. Agora, é preciso ver também exatamente o que dirão essas medidas cautelares. Qual é, para usar também uma terminologia nossa aqui do Supremo, se elas serão moduladas e como elas serão moduladas. Então, enfim, é uma decisão de cessar fogo acompanhado
da libertação dos reféns é uma decisão de cessar-fogo acompanhada de alguma imputação de responsabilidade ao Hamas, é um encaminhamento da questão, levando em conta o contexto mais amplo, de maneira que aí é difícil dizer. Agora, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista deste aproveitamento estratégico, as medidas cautelares são importantes. E, dependendo do teor que elas vierem a ter, elas vão tornar, provavelmente, mais difícil diplomaticamente a posição de Israel. Ou, em outras palavras, o imobilismo da postura do governo do Bibi nessa matéria sofrerá uma erosão adicional. E por que sofrerá uma erosão adicional? Os europeus, que têm sido apoiadores e compreensivos em relação à situação de Israel, já estão se manifestando em diversas oportunidades sobre como é que precisa ser encaminhado essa situação. Não? Uma decisão recente do Parlamento Europeu nesta linha. Olha, precisa libertar os reféns, Hamas também não pode continuar, tem o problema dos túneis, mas tem que ter o cessar-fogo, tem que voltar ao tema dos dois Estados, tem que voltar à iniciativa árabe do reconhecimento dos dois Estados e do retorno às posições que resultaram pré-territórios ocupados, não só de Gaza, mas da Cisjordânia, e assim por diante. De maneira que elas serão um dado adicional do quadro diplomático. A África do Sul, embaixador, passa por eleições gerais esse ano. Uma análise recente da revista britânica The Economist relacionou esse fato à decisão de provocar a Corte Internacional de Justiça contra Israel, porque haveria, segundo a revista, o intento do atual governo sul-africano de dar relevância ao país junto ao chamado Sul Global, se colocar como um suposto defensor dos direitos humanos e, em última instância, angariar popularidade doméstica. O que o senhor acha dessa análise? Bom, eu acho que eu começaria com uma primeira discussão sobre, afinal, o que é o Sul Global, não? Que é um termo que virou um termo da moda. Para que aponta o termo Sul Global? Nós tivemos, depois da Segunda Guerra Mundial, várias tentativas de organizar uma realidade complexa a partir de uma indicação de nomes oposições. Então, primeira questão, Ocidente versus Oriente, não leste-oeste, não? Pois você teve na Conferência de Bandung, famosa, sobretudo com a atuação do Nehru, o movimento dos não alinhados nem com o Ocidente, nem com o Oriente. Depois você teve também a percepção de problemas econômicos, é o caso da CEPAL, e a ideia de que, além do leste-oeste, havia uma relação norte-sul, e que essa passava por uma série de temas econômicos. Por exemplo, o Grupo dos 77, a criação da UNCTAD, a ideia de que o GATT não respondia a todas as necessidades em andamento. Então, você está tendo aí uma evolução. Como você teve quando o G7 passou a ser o G20, porque você precisava de um grupo maior, não? De países para lidar com a gestão da economia mundial. E veio também a ideia dos BRICS. Não? A ideia dos BRICS era uma ideia que partiu da realidade que a economia mundial estava indo do Atlântico
para o Pacífico, e que você tinha novas economias emergentes, entre elas a Índia e a China, e que, portanto, era preciso lidar com esta realidade. Bom, até aí são observações de natureza geral. Agora, você teve esse BRICS ampliado. O que significa esse BRICS ampliado? Significa, singelamente, uma posição anti-Ocidente, no seu sentido mais amplo. Conta, inegavelmente, com o respaldo da China, porque pode, pelos seus recursos e pela sua disputa de hegemonia com os Estados Unidos, ter, através dessa instância própria de atuação multilateral, um papel que a respalde. Agora, e o Brasil nessa situação, antes de chegar à África do Sul? Nós podemos dizer, ou dividir, prefeitos analíticos, o campo econômico, o campo estratégico militar e o campo dos valores. Com isso, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o campo econômico é de grande relevância e, nesse sentido, o BRICS é para nós uma instância válida, dada a relevância das nossas relações econômicas com a China. Do ponto de vista estratégico-militar, menos, porque aí existe o capítulo dos espaços regionais. Não? As tensões na Ásia e no Pacífico não são as que nós enfrentamos, nem são as da Europa, onde o capítulo Rússia, Ucrânia e a mudança estratégica que trouxe é grande. Agora, no campo dos valores, como dizia o meu amigo Melchior, nós somos um outro Ocidente. Um outro Ocidente mais pobre, mais enigmático, mas nem por isso menos Ocidente. Pela língua, pelos valores e os acréscimos que advêm da multiplicidade de raízes não europeias na formação do Brasil. Esta multiplicidade de raízes são um dado da nossa modulação do Ocidente. Então, no campo dos valores, nós não somos nem a China, nem a Índia. Então, o uso dos BRICS deve ser pensado de acordo com os campos de atuação. Agora, eu vejo na posição do governo Lula um instinto anti-Ocidente, porque é um instinto anti-Estados Unidos e um instinto anti-Europa. E eu creio que eles se confundam nesta matéria. Agora, a África do Sul tem uma experiência de formação muito diferente da nossa, tem a vivência do apartheid, tem a experiência do que foi, e, enfim, o período que levou, afinal, com a redemocratização e o fim do apartheid, ao governo do Mandela. E, naturalmente, também a África do Sul disputa um papel dentro do próprio continente africano como um país relevante no contexto regional africano, que padece da herança difícil do colonialismo. Então, a posição da África do Sul também se insere nisto. A isto, nós podemos acrescentar que Mandela foi sempre o defensor, enfim, dos palestinos e de uma autodeterminação palestina, e o atual governo é sensível ao apoio que vem dando ao Hamas. De maneira que também a posição da África do Sul está carregada dessas dimensões
complexas que a diferenciam da posição brasileira. Embaixador, como é que o senhor avalia a escolha de Aaron Barak como juiz ad hoc por Israel? Você sabe que, pelo Estatuto da Corte, quando você tem um caso em que nenhuma das partes tem um juiz da sua nacionalidade compondo a corte, que ele pode indicar um juiz ad hoc. A África do Sul designou um juiz de muita qualidade, cujo nome eu vou rever, porque tenho o receio de não pronunciá-lo adequadamente, que é parte também da nossa própria ignorância, é o Dikgang Mosenek. É um respeitável juiz constitucional da Corte Constitucional da África do Sul, foi um companheiro do Mandela e foi preso com o Mandela na Robben Island. Portanto, a África do Sul indicou um juiz ad hoc de primeira qualidade, um homem de grande experiência, um juiz qualificado, muito respeitado, rigoroso, capaz de tomar atitudes imparciais, independentemente do governo em exercício. Então, cabia também, naturalmente, a Israel levar em conta quem iria designar como juiz ad hoc. E acabou designando o Barak, no que, no meu entender, fez muito bem. Agora, o próprio Bibi enfrentou dificuldades dentro daquela coligação que o sustenta, que reúne a Lunatic Fringe, que nós sabemos, porque estes veem no Barak a antítese daquilo que todos eles pensam. Porque o Barak foi um grande juiz da Corte Internacional, da Corte Suprema de Israel, foi um homem que mudou, como ele diz, Israel não é apenas uma democracia parlamentar, é uma democracia constitucional parlamentar. Tem leis básicas e o papel dessas leis básicas são justamente um mecanismo de controle da conduta dos governantes. E ele tomou decisões muito importantes nesse sentido e muito significativas. É justamente o que ele representa que a coligação que apoia o Bibi buscou extirpar com a reforma do judiciário. De maneira que há uma certa justiça poética ou profética, dependendo aí da metáfora que a gente queira invocar, que fez o Bibi ter que engolir os desatinados preconceitos da sua coligação e indicar quem melhor poderia representar o mais expressivo da cultura jurídica judaica israelense, que é o Barak. Eu acho que esta foi... Ele também procurou indicar outras pessoas, mas acabou não tendo condições de indicá-las e acabou, então, aceitando o nome do Barak. Ele seguramente se sentará numa corte de pessoas qualificadas, onde ele será tratado com o respeito que um grande juiz merece. Como é que o senhor vê a acentuação das fissuras no governo Netanyahu, considerando o dilema que se coloca quanto à prioridade de Israel hoje, se é derrotar o Hamas ou libertar os reféns ainda em poder dos terroristas, e
também diante do aumento da pressão popular por eleições imediatas? Olha, o presidente Fernando Henrique, com quem eu tive o prazer de trabalhar e tenho a satisfação de ser amigo, diz que inerente à liderança é a capacidade de indicar rumos, apontar um sentido de direção. Ora, o que o Bibi representa é precisamente a encarnação daquilo que não representa uma apropriada indicação de rumos. Ele partiu do pressuposto que poderia deixar em banho-maria a questão dos palestinos. Ele fortaleceu o Hamas em Gaza para enfraquecer a autoridade palestina. Ele procurou, através dos acordos de Abrão, reinserir Israel na sua região e poder tocar as coisas da maneira como ele estava imaginando que poderia. O que aconteceu? Nada disso funcionou. E, num certo sentido, o Hamas implodiu esta visão que ele procurou imprimir. Ele tem uma responsabilidade no apagão estratégico e no apagão de informações. Ele tem uma sociedade israelense que já estava altamente dividida, como nunca esteve, por conta justamente das reformas que ele quer impor, não? A metade da população israelense. Não? Além disto, ele está conduzindo uma guerra. As guerras de Israel anteriores foram todas relativamente curtas e rápidas. Então, tem o problema da sustentabilidade econômica de uma guerra que se prolonga. Você tem a morte dos soldados israelenses. E você tem o gravíssimo problema dos reféns, para os quais ele, aparentemente, não está conduzindo o seu foco e a sua direção. E, como dizia o Hobbes, to reason is to reckon with consequences. As consequências é de que o equívoco dele vai agregando equívocos em cima de equívocos. E falta uma visão estratégica para onde eu conduzo a sociedade israelense, para onde ele quer conduzir a sociedade israelense, para onde ele consegue apoios suficientes. Eu lembro que o Shimon Peres, que era uma pessoa de extraordinária qualidade e que foi uma figura importante na construção política de Israel, dizia: você não pode basear o futuro de Israel apenas na sua competência militar e na dimensão inovadora de uma startup nation. Você precisa estar atento à dimensão simbólica, voltando ao que eu tinha dito, ao campo dos valores. O que representa Israel no plano internacional? Como o excepcionalismo da experiência israelense adquire uma dimensão de universalidade. E tudo aquilo que vem sendo feito pelo atual governo de Israel representa não uma... Vou falar filosoficamente, mas representa uma obtusidade intencional da consciência. É um solipsismo, é um autocentrado que não tem condições de funcionar no mundo. E Israel também não pode viver permanentemente isolado. Enfrenta os limites
que o apoio norte-americano pode dar, Biden, o risco da eleição de Trump, os problemas que a própria Europa enfrenta, mais a guerra da Ucrânia. Eu gostaria de falar, embaixador, do plano que estaria sendo costurado entre Estados Unidos, Egito e Catar, conforme o Wall Street Journal informou domingo, para libertar os reféns e retirar as forças de defesa de Israel da faixa de Gaza. Seria um plano em fases, implementadas ao longo de 90 dias. E aí eu lhe pergunto, considerando os atores envolvidos, é algo que pode funcionar? Bom, olha, como um bom diplomata, é difícil avaliar sem uma informação apropriada sobre como isso está sendo costurado. Mas, evidentemente, esta hipótese de costura, assim como outras que estão sendo suscitadas, indicam que o imobilismo da situação está se tornando insustentável para todos, para Israel, para os países da região e para o mundo como um todo, e que é uma procura de uma saída. Acho eu. E, embaixador, falando um pouquinho aqui do Brasil, repercutiu muito na comunidade judaica, mas não apenas, também entre pessoas de fora da comunidade, preocupadas com o recrudescimento do antissemitismo, a coluna da Cora Roney, no jornal O Globo, intitulada Adeus às Ilusões. E ela diz que desde o 7 de outubro ela percebe, nas palavras dela, uma densa camada de ódio submersa vindo à tona em borbotões, logo normalizada pelo descalabro da guerra. O senhor percebe isso também? Olha, eu percebo e eu acho que a Cora tem escrito muito bem. E eu acho que ela tem captado muito bem uma sensibilidade efetiva. Porque uma das consequências, penso eu, do apoio do Brasil à iniciativa da África do Sul é a de que ela contribui para internalizar no Brasil as tensões internacionais. E, com isto, vai contra um dos princípios básicos da Constituição, que é criar uma sociedade fraterna, pluralista, aberta a todos, sem preconceitos de qualquer espécie. O discurso de ódio polariza a sociedade brasileira. Ela já está suficientemente polarizada, como o recente livro sobre Diante do Abismo mostra, que vai além da discussão dos partidos e alcança os meios de comunicação, as universidades e assim sucessivamente. Esta iniciativa contribui para isso. E ela não é positiva. E não só ela não é positiva, como ela também faz com que surjam justamente a instigação ao antissemitismo e ao antisionismo. E no capítulo do antissemitismo, nada melhor do que a clareza do que a Cora escreveu neste artigo, como escreveu em outros textos, porque é uma pessoa que sabe explicar este capítulo da sensibilidade com os dotes de uma escritora. E ela também instiga a história do antisionismo e instiga também abaixo-assinados também se opondo o apoio do Brasil. Eu escrevi há muito tempo, em 2012,
um artigo chamado O Brasil, Sua Gente e o Oriente Médio, que era justamente um momento onde havia também um conflito que estava polarizando situações. E, naquela ocasião, eu disse, olha, a primeira obrigação de um presidente da República que é responsável pela condução da política externa do Brasil é não importar tensões e controvérsias para dentro da realidade nacional. Então, naturalmente, também citei o Barão do Rio Branco, como convém a quem passou pelo Itamaraty, que dizia o seguinte, o Barão: o dever do estadista ou de todos os homens de verdadeiro senso político é combater as propagandas do ódio e as rivalidades internacionais. Então, eu continuo seguindo aqui a orientação do Barão do Rio Branco e vejo nesses desdobramentos que eu estou mencionando uma orientação equivocada. Vou fazer um comentário a mais, com o perdão de ser uma autorreferência pessoal. Quando eu fui ministro das Relações Exteriores do presidente Fernando Henrique Cardoso, o meu secretário-geral foi o embaixador Osmar Schoff, que veio de uma família de origem síria-libanesa. Eu convidei o Osmar para esta função. Osmar é meu colega de turma na Faculdade de Direito, meu amigo de vida toda, uma pessoa competentíssima e uma pessoa de altas qualidades profissionais. E foi a razão do meu convite. Depois que eu fiz o convite, que todo mundo achou muito bom, vieram comentários dizendo, mas olha aí que maravilha que é o Brasil, não existem esses conflitos, tanto que você tem um ministro de origem judaica e um ministro de origem sírio-libanesa. Bom, foi a última coisa que... Isso não me passou pela minha cabeça. Foi um desdobramento que a avaliação a posteriori trouxe. Pois justamente lembro isto, não só para tecer as qualidades do Osmar, que é meu amigo permanente, mas também para dizer que é uma linha de orientação que cabe ao presidente da República e aos seus colaboradores procurar preservar. Bom, a gente começou com o senhor citando o Adin Steinsaltz, grande talmudista, foi muito bom tê-lo entrevistado anos atrás. E, ao definir o que é judeu, como o senhor disse, ele destacava justamente a pluralidade, né, de judeus possíveis. E aí eu lhe pergunto em que medida o não reconhecimento dessa pluralidade está ligado ao preconceito, ao antissemitismo que a gente observa crescendo no nosso país. Olha, está ligado, porque você passa a ter uma posição que lhe é atribuída pelo olhar do outro, que é um olhar preconceituoso. Não, que atribui atribui características que não têm nada a ver com a pessoa. É uma espécie de reencarnação prática dos protocolos dos sábios de Sião. E eu acho justamente o que cabe, assim, por exemplo, numa instituição como o Instituto Brasil-Israel, é mostrar justamente a pluralidade da condição judaica, que é o que faz dela uma comunidade cuja diversidade é um fator de riqueza para o país e para as pessoas que a integram. Eu acho que aquela ideia do Adin, que eu acho uma ideia interessante, de procurar justamente um conceito como de família extensa,
para substituir língua, cultura, nacionalidade, etnia, religião, uma maneira de destacar essa história da pluralidade. E eu acho que ela é muito, muito feliz, porque ele diz, olha, a família indica que você tem algum grau de pertencimento. Pode ser maior, pode ser menor. E eu acho interessante, porque você tem aqueles, como eu disse antes, que têm uma dedicação integral. Para usar o termo do regime de trabalho da universidade, não? Tempo integral e dedicação exclusiva. Há uns que são de turno completo. Há uns que são de turno parcial. Não? Há uns que eu não lido com essa família. Ou eu tenho uma relação difícil. Eu acho que esta é uma pluralidade explicativa. E justamente um instituto como o IB é uma expressão desta pluralidade. E eu acho que é uma expressão saudável dessa pluralidade. Eu acho que ela tem força e ela merece destaque e respeito. Embaixador, lhe agradeço muitíssimo, muitíssimo por essa entrevista. Já que o senhor falou do IB, aproveito para dizer que através desse QR Code aí na tela, quem está acompanhando aqui a nossa conversa, quem acompanhou a nossa conversa, pode fazer sua colaboração, fazer sua doação, justamente para que o IB continue sendo esse lugar de pluralidade e de informação e de diálogo. Até a próxima, embaixador. Muito obrigada. Agradeço a todos também que nos acompanharam. Obrigado, Leila. Um abraço a todos.